Olá, meus queridos. Hoje é a nossa aula 25 de Ciências. Continuamos no capítulo 8 com o tema Energia Sonora e Luminosa. Hoje falaremos sobre propriedades do som, saiba mais, decibel e as atividades. Iniciando com propriedades do som. Os sons não são iguais uns aos outros e nós somos capazes de perceber essas diferenças. Assim, podemos reconhecer as vozes de nossos amigos e a diferença entre o som de um violão e de um violino, por exemplo. Você sabe o que faz um som ser diferente do outro? Os diferentes sons estão relacionados às propriedades do som, que são a altura, intensidade e timbre. De acordo com a altura, o som pode ser agudo ou grave. O som agudo é alto, como o canto de um passarinho. Já o som grave é baixo, como o latido de um cachorro grande. Quando as vibrações produzidas pelo som no ar são próximas, o som é agudo. Quando elas são mais afastadas, o som é grave. Então, vocês viram quais são as propriedades do som e como podemos perceber qual a diferença dessas propriedades, como altura, intensidade, timbre, né? E quando que o som é agudo e grave. Continuando, quanto à intensidade, o som pode ser forte ou fraco. O som dos trovões é forte, já o som de uma brisa é fraco. O timbre é a propriedade do som que nos possibilita diferenciar sons que se originam de diferentes fontes sonoras, como as vozes das pessoas ou o som dos instrumentos musicais. Aí aqui nós temos uma pessoa tocando violão e aqui o violino, né? Então o som do violão tem um timbre diferente do som do violino. O som do violão, para quem ouve, vê que ele é um som mais, dependendo da nota que está tocando, ele é um som mais grave. E o violino é um som mais agudo, mais alto. E aqui em Saiba Mais, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é decibel. Você estudou que os sons são diferentes e variam de acordo com a intensidade, podendo ser fortes ou fracos. Para medir a intensidade do som, é usado uma unidade de medida chamada decibel. Quanto mais forte for o som, mais alto será o número de decibéis. O ser humano ouve sons que variam entre 0 e 40 decibéis. Sons a partir de 50 decibéis podem causar estresse e sons a partir de 80 decibéis podem causar perda auditiva, caso a pessoa fique exposta a esses sons durante muitas horas por dia. Então, vocês viram que, segundo essa informação, dependendo da altura do som, se ficar exposta ouvindo durante muito tempo, pode prejudicar a audição, né, da pessoa. Aí, continuando aqui nós temos uma imagem. Aqui está escrito: observe quantos decibéis tem alguns sons comuns em nosso dia a dia, tá? Aí aqui, ó, nós temos aqui uma sirene, que é um alarme, né? Aqui tá falando que ela vai de 90 a 120 decibéis. E aqui tem até indicando se é um som que pode afetar ou não, né? E aqui tá na parte vermelha, então indica que esse som, vamos ver aqui o que está escrito aqui nessa parte vermelha, são sons que causam tensão, lesão irreversível. Então, dependendo do tempo que ficar exposto a esse tipo de som, né, pode causar uma lesão irreversível. Eu mostrei aqui no vermelhinho mais escuro, mas é o vermelho mais claro, né? Vamos ver aqui o vermelho mais claro. Perigo, sons prejudiciais. Então, nesse caso, esse aqui tá nessa faixinha aqui, né? Que ele tá entre os sons prejudiciais ali, já chegando quase naquele que causa um dano irreversível. E olha aqui, o famoso fone de ouvido. Será que ele prejudica nossos ouvidos, nossa audição, se caso a gente deixar ele num muito alto?
Então, aqui fala que ele vai de 70 até 100 decibéis, né? Aí aqui, ó, tá indicando, aí ele vem vindo aqui, aí ele chega nessa parte aqui. Então, ele tá um pouquinho aqui, vai subindo, né? Como ele vai até 100, ele pega um pouquinho aqui do vermelho. Então, significa que se ele for ouvido, se for colocado no ouvido e deixar muito alto, sim, ele pode prejudicar a audição, né? Porque aqui tá indicando que o vermelho, se ficar muito tempo, né? Perigo, sons prejudiciais. Então, se a gente ficar muito tempo com um fone de ouvido numa altura que não acima de 90, ali já acima de 80, 90 ali, já tá chegando perto de um som que é prejudicial à audição, à nossa audição, né? Aí aqui tem o tráfego de veículos, que vai de 50 a 90 decibéis, aí tem ali indicando, né, que ele começa no verdinho. Depois nós temos aqui a sala de aula, que é de 40 a 80 decibéis, aí aqui já está indicando que ele fica aqui nessa parte verde. Depois tem aqui voz sussurrada, voz falada e voz gritada, vai de 30 a 80 decibéis. Então, fica aqui nesse verde aqui. Então, nessa parte verde, está escrito que é o som sem risco, né? Na parte amarelinha ali, é a limiar do som prejudicial. O que que é a limiar? Que ela tá saindo do som que não é prejudicial, né? E tá chegando já próximo do som que é prejudicial à audição. Então, vocês viram aqui quanto que pode, né, medir cada tipo de som, de barulho, ou de som, ou de aparelho. Então, continuando aqui, essas foram as informações sobre essa atividade em relação a propriedades do som, né? E daí vocês terão as atividades de ciências, que são atividades da Ciência em Ação, na página 23, onde vocês farão uma experiência. Tem uma experiência lá para fazer, bem simples, peça auxílio, né? Porque são garrafas que vão ser utilizadas, né? O copo também, acho que dá. Aí vocês vão fazer a experiência que tá lá na página 23 e depois de ouvir os sons, aí vocês vão responder as questões, tá? E depois a atividade 1 e 2 da página 25, também para ser feita. E a atividade 3 da página 26 é copiar e responder no caderno as atividades B, C e D, né? Essas aqui vão precisar copiar no caderno, porque não tem a linha no livro. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Um feliz e abençoado fim de semana para vocês.